Olá, seja muito bem-vindo ao Parlamento Brasil. Aqui você acompanha os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais e câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, a Assembleia Legislativa de Alagoas realiza a primeira audiência pública do ano fora do plenário da Casa. Em Mato Grosso está em tramitação um projeto que proíbe o assédio moral no ambiente de trabalho. Direto do Congresso, o projeto de lei em debate na Câmara dos Deputados quer destinar 10% das multas de trânsito para campanhas educativas contra o uso do celular ao volante. Senadores aprovam um projeto que muda a lei do abuso de autoridade. No quadro Vitrine, as cavernas de Felipe Guerra, no interior do Rio Grande do Norte. Poluição, acúmulo de lixo e entulho são alguns dos problemas que atingem e ameaçam a sobrevivência da bacia do rio Coruripe, no município de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Essa realidade levou a Assembleia Legislativa do Estado a realizar a primeira audiência pública do ano fora do plenário da Casa. Confira os detalhes na reportagem da TV Assembleia de Alagoas. A primeira audiência pública itinerante da Assembleia Legislativa de Alagoas em 2017 aconteceu no município de Palmeira dos Índios e foi proposta pela deputada estadual Jó Pereira, do PMDB, para discutir questões acerca dos desafios e soluções da bacia hidrográfica do Rio Coruripe, que tem sua nascente na cidade. Começamos pela bacia do Rio Coruripe porque é o único comitê de bacia que nós temos organizado e em pleno funcionamento, é o comitê da bacia hidrográfica do Rio Coruripe. Nós precisamos estimular a formação dos outros comitês, estimular também a atuação da AGE, que é a agência de comitês, a agência das bacias hidrográficas no nosso estado. E assim, com esse intuito, o intuito de chamar a atenção do poder público, o intuito de chamar a atenção da bancada federal, do governo do estado de Alagoas, de todos os prefeitos do entorno que recebem o Rio Coruripe, de ações que são extremamente necessárias, como é a construção da barragem Coruripe 2 para garantir a perenidade do Rio Coruripe, que já está previsto no plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Coruripe, como o sistema de esgotamento sanitário da cidade de Palmeira dos Índios, para que a água que realimenta o rio, ela seja tratada antes de ser drenada novamente para o rio. Com uma área de aproximadamente 1.562 km², a bacia hidrográfica do Rio Coruripe abrange 19 municípios alagoanos e um total de aproximadamente 500 mil habitantes. Além do Rio Coruripe, outros 3 rios integram a bacia: o Rio Conduípe, o Rio Adriana e o Riacho da Barra. Um dos trechos próximo à cidade de Palmeira dos Índios já não se encontra água por onde o rio deveria passar e, de acordo com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe, Flávio Franoli, além da falta de água, a bacia enfrenta problemas como a poluição e o assoreamento de barragens. Nós enfrentamos a seca, que é natural na região, já que ele nasce aqui no Agreste, aqui em Palmeira dos Índios, mas nós enfrentamos o desmatamento, nós enfrentamos o mau uso da água, nós enfrentamos essa poluição das cidades despejando sobre o rio e a região da Mata Ciliar sendo invadida a cada dia que passa, com a água menor em quantidade. Então essa região é invadida por criatórios, às vezes de porcos, às vezes o canavial se achega mais próximo do leito do rio. Isso é um problema que vai passar pelo processo de conscientização que iremos continuar trabalhando através das escolas e através das empresas que têm sempre mantido os contatos com o Comitê da Bacia do Rio Coruripe. Morador da região, Gesimiel reclama da falta de saneamento básico que contribui para a poluição dos rios que formam a bacia. A cidade ela joga
a maioria dos seus esgotos diretamente nas linhas d'água, que isso é terrível para a questão da saúde pública. Presentes na audiência, os deputados estaduais Inácio Loyola, do PSB, e Edival Gaia, do PSDB, falaram sobre a importância de ouvir o que a população tem a dizer sobre os problemas com a água. Essas audiências são de uma relevância muito grande. O Rio Coruripe é um rio eminentemente alagoano, ou seja, ele nasce em Alagoas e deságua as suas águas no mar, no município Coruripe, aqui em Alagoas, passa por um processo de degradação enorme e, evidentemente, essa audiência pública, juntamente com a participação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio, vai fazer com que nós venhamos dar prioridade neste momento aqui em Alagoas e alertar o mundo. O grande problema hídrico, que é o grande problema que o mundo enfrenta nesse século. Nós estamos trazendo a Assembleia Legislativa para perto da população. Palmeira dos Índios, mais ainda, minha terra. E Palmeira dos Índios é onde se passa o Rio São Francisco, o Rio Coruripe, onde está localizado aqui no Igaci o Coruripe, nasce aqui na nossa região. Então é de grande importância, não só para Palmeira dos Índios, como para o estado de Alagoas, até porque o momento é crítico em relação à água. E nós precisamos discutir em relação a recursos hídricos, não só essa vez, mas muitas vezes. Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso um projeto de lei que proíbe a prática do assédio moral no ambiente de trabalho e determina sanções contra quem praticá-lo. Confira na reportagem da TV Assembleia de Mato Grosso. O assédio moral é uma conduta praticada pelo empregador ou pela empresa que termina por prejudicar a saúde do empregado. São condutas proibidas que atualmente a gente já verifica que são geradoras de lesões à integridade psíquica do trabalhador e sempre estão vinculadas ou a práticas empresariais ou a perseguições em virtude de características pessoais do trabalhador. Segundo este procurador do trabalho, um tipo de assédio moral muito comum é o organizacional, relacionado à própria política da empresa. Dizemos que é assédio moral organizacional porque qualquer organização, uma empresa, um ente público, uma ONG, termina por estabelecer uma política produtiva de rotinas de trabalho que, de tal modo exageradas, geram distúrbios nos trabalhadores. Normalmente a gente associa isso a metas impossíveis de serem cumpridas, e aqui eu não estou dizendo que metas não podem ser impostas pela empresa, podem sim, isso não é um problema, só que quando você começa a exigir do trabalhador metas que simplesmente não vão ser nunca cumpridas, você já está mostrando o caminho de um assédio organizacional. Matéria comum na Justiça do Trabalho, o assédio moral somou mais de 4.000 processos tramitados na 23ª região do Tribunal Regional do Trabalho. Mesmo assim, ainda não existe uma legislação específica sobre o assunto no país. Os operadores do direito se baseiam na Constituição Federal e em normativas que tratam do tema. Atento a essa questão, o deputado Mauro Sávio apresentou o projeto de lei que tipifica o assédio moral no contexto de Mato Grosso. Segundo o procurador André Canuto, uma lei específica pode ser importante para dar visibilidade ao assunto. A existência de uma norma específica sobre assédio moral seria muito bem-vinda, inclusive para divulgação aos trabalhadores, que muitas vezes questionam, confundem o que é o assédio moral, confundem às vezes uma cobrança que tem a ver com seus deveres como trabalhador, mas não entendem qual a diferença entre assédio moral, exagero de cobrança e dano moral. Por isso que o assédio moral ele sempre está vinculado com o ato ilícito da empresa, que termina por abusar do seu poder de empregador, o poder hierárquico, o poder diretivo, e a partir do momento em que abusa, gera esse ato ilícito por meio da violação à saúde do trabalhador. A seguir, projeto de lei em debate na Câmara dos Deputados quer destinar 10% das multas de trânsito para campanhas educativas. Senadores aprovam um projeto que define os crimes de abuso de autoridade. Não saia daí. A gente volta em 1 minuto. Dirigir falando ao celular ou enviando mensagens de texto tem causado muitos acidentes de trânsito.
Para aumentar a conscientização dos motoristas, um projeto de lei em debate na Câmara dos Deputados quer destinar 10% das multas de trânsito para campanhas educativas contra o uso do celular ao volante. Usar o celular e dirigir são coisas que não combinam. Dados oficiais estimam em 1.300.000 o número anual de acidentes no país por causa do uso do celular no trânsito. Tatiana foi uma das vítimas de acidente de trânsito causado pela falta de atenção de uma motorista que estaria falando ao celular. Ela e um amigo foram atingidos enquanto andavam de moto em 2016. A gente estava percorrendo essa pista e reduziu um pouco a velocidade para poder passar nesse quebra-molas. E nesse momento, assim, foi um choque, porque a gente foi arremessado por um carro que veio atrás. Caí, desmaiei. Meu amigo também caiu, foi atropelado, faleceu, porque a gente foi atingido por trás. Para tentar reduzir o número de acidentes, a Comissão de Viação e Transportes aprovou um projeto para que 10% da receita das multas de trânsito sejam destinados a campanhas sobre o perigo do celular ao volante. Atualmente, 5% do valor das multas vão para um fundo destinado à educação no trânsito e também a outras finalidades, como a manutenção de equipamentos. Pelo menos um percentual específico para a área dos informativos, para a área de propaganda, para a área dessas campanhas educativas. Isso é fundamental, elas têm que ser permanentes, tem que ter esse caráter permanente para que as pessoas entendam. A gente já sabe que é perigoso, já sabe que causa acidente, mas precisa ter uma campanha educativa para que essa campanha gere um impacto e conscientize a pessoa. Para esse especialista em trânsito, além de campanhas educativas, é importante aumentar a fiscalização. Para dar um número aqui de Brasília, para cada 10.000 pessoas que usam o celular enquanto dirigem, apenas uma é flagrada, apenas uma é multada. Então, quer dizer, a nossa própria fiscalização é uma peneira, é muito pouco para inibir que as pessoas cometam esse ato infracional. Tatiana também alerta para que as pessoas tenham consciência de que aquele segundo no celular pode causar danos irreparáveis. Se você ficar observando aqui nessa rua que a gente está agora, você vai ver alguém passando e usando o celular. E isso a gente sabe que é perigoso, que pode tirar a vida de alguém por 5 segundos de distração sua. Os senadores aprovaram por 54 votos a favor e 19 contra o projeto que muda a lei do abuso de autoridade. Agora ele segue para a Câmara dos Deputados. Os detalhes você confere na reportagem de Glauciene Lara, da TV Senado. Um acordo entre os partidos permitiu votar o abuso de autoridade na Comissão de Constituição e Justiça e, no mesmo dia, levar o texto para o plenário. Pelo texto que nós conseguimos construir, como eu disse, já quase na madrugada, com diversos partidos políticos, com diversas lideranças, eu acredito que esse texto, construído da forma como ele foi, inclusive com a participação da PGR, ele é um texto que concilia. O texto final é resultado de 2 projetos de lei e de sugestões encaminhadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O texto prevê mais de 30 ações cometidas por funcionários públicos e militares que passam a ser crime de abuso de autoridade. Por exemplo, a popular carteirada para entrar de graça em espetáculos, o uso de algemas quando não há resistência à prisão e o pedido de vistas no processo judicial para atrasar o julgamento. As penas previstas são prisão, multa, obrigação de indenizar, afastamento do trabalho por 1 a 5 anos e perda do cargo. O acordo de líderes foi possível porque o relator alterou 3 pontos polêmicos do texto. Por pressão dos juízes, Roberto Requião retirou a punição ao magistrado que tivesse sua decisão alterada por instância superior. No novo relatório, também trocou a expressão abrir investigação com abuso por sem justa causa fundamentada. E a terceira mudança é que uma pessoa só poderá entrar na justiça contra o crime de abuso de autoridade se o Ministério Público não tomar a iniciativa no prazo de 1 ano. No plenário, os senadores reconheceram que o texto foi aperfeiçoado. Mesmo assim, teve gente contra. Claro que esse país precisa 5 séculos de acabar com o abuso de autoridade, mas não de cercear o trabalho de juízes, do Ministério Público, da polícia, como tudo
tudo indica, é a finalidade neste momento. O projeto ainda traz alguns dispositivos que, no meu entender, trazem comprometimento à atuação, em especial da magistratura. Ainda persistem no projeto algumas dúvidas que, na minha concepção, podem inibir investigações. Isso pode enfraquecer o atual mecanismo das delações premiadas. Mas o projeto foi aprovado e segue para a análise dos deputados. O que nós estamos acabando é com uma visão corporativa de instituições que se consideram melhores que as outras. Eu não digo de juízes de forma singular. Os juízes são tão bons e tão ruins quanto os membros do Congresso Nacional. Nessa decisão, nós não temos uma lei ótima de abuso de autoridade, mas temos uma boa lei de abuso de autoridade, uma lei que vai servir ao país e que vai evitar os abusos que nós temos tido todos os dias. No próximo bloco, as cavernas de Felipe Guerra, no Rio Grande do Norte. O Parlamento Brasil volta já. O município de Felipe Guerra, no interior do Rio Grande do Norte, esconde mais de 80 cavernas encravadas numa imensa área de formação rochosa, a maioria de difícil acesso, grutas quase inexploradas. Confira na reportagem da TV Assembleia do Rio Grande do Norte. O município de Felipe Guerra, na região do Alto Oeste Potiguar, tem um ritmo bem bucólico. Aqui, em torno do município, se esconde uma das riquezas naturais mais impressionantes do Rio Grande do Norte. São em torno de 80 cavernas já encontradas por estudiosos e moradores, todas de difícil acesso, mas a poucos quilômetros da cidade. Percorremos um trecho a pé quase todo de pedras e fendas que exigem cuidado e passos lentos. A caminhada não é mesmo fácil. As cavernas de Felipe Guerra são compostas por rochas formadas a partir de uma reação química entre o carbonato de cálcio, principal mineral, e a água das chuvas. Essas formações foram feitas há milhares de anos e, assim, as cavidades naturais subterrâneas foram surgindo. As principais cavernas ficam no Lajedo do Rosário e entre elas estão as do Urubu, Catedral e do Crote. Na entrada da caverna do Crote, uma descida bastante íngreme e depois é preciso entrar neste buraco estreito. O caminho é apertado e escuro, mas logo no início encontramos uma pequena queda d'água que nos aproxima ainda mais dos encantos e belezas naturais de Felipe Guerra. Bom, depois desta caminhada bastante difícil, estamos aqui na parte central da caverna do Crote, que é a planta que envolve toda a área externa e interna da caverna. Esta planta aqui, a oiticica, tem mais de 100 anos e envolve essa parte da caverna, trazendo beleza e paz. Nesta parte encontramos as ramificações do crote, que exercem um fascínio impressionante e nos guia para a área externa da gruta. A maioria das cavernas que a gente tem aqui conhece a gente, eu trabalho, já tem 11 anos que trabalho com o pessoal assim, prospectando e fazendo coleta e trabalhando nessas cavernas, mas a maioria do pessoal daqui da cidade não conhece, não tem. Muita gente lá de fora, uns pesquisadores, o pessoal, alunos, conhece bem melhor do que o pessoal geralmente daqui da cidade. Segundo o nosso guia, cada caverna tem sua particularidade, sejam em formatos das pedras e ondulações e as presenças da fauna e flora. Aqui existem vidas em lugares quase inexplorados, quase escondidas no recanto de Felipe Guerra. Essa caverna aqui se destacou com 73 espécies de bichos diferentes uma da outra, sendo delas troglóbio, delas sem ser troglóbio. E assim vai. E ainda tem só uma pesquisa. Espécies? Tem várias, olha, pronto, troglóbio é um bicho que ele vive na escuridão, ele não tem olho. Geralmente aqui tem na água e tem no seco.
Depois de toda essa contemplação embaixo da terra, é hora de voltar. O caminho também é difícil. Pedras aqui, abismos em cantos escondidos, escuridão. Às vezes precisamos de ajuda para passar por trechos mais perigosos. Mas apesar do cansaço, valeu a pena conhecer um pouquinho da vida nas cavernas. Para o prefeito de Felipe Guerra, Haroldo Ferreira, a área ainda precisa ser melhor preservada antes da exploração turística. Ele diz que há muita curiosidade em torno das cavernas do município, inclusive por estudiosos da área de arqueologia. Mas a prefeitura está cuidando primeiro dos acessos e proteção dessa riqueza natural. Primeira coisa que você tem que ter acesso, né? E o acesso nós já começamos lá pela a comunidade de Brejo, né? Que também é uma comunidade muito rica ali, você não tiver o prazer de conhecer, porque nós estamos no período de seca, mas nós temos ali fontes, né? Como tem no Bonito, fonte de águas transparente e cristalina. E depois vem realmente a parte técnica, que é com plano de manejo, toda uma estrutura de guias, curso para guias, realmente para os guias, uma série de coisas que a gente fazia, a questão de segurança, para poder a gente começar a explorar, realmente ver o retorno para a cidade na questão do turismo. O caminho das pedras está apenas começando. As cavernas e seus mistérios que sua natureza pode nos proporcionar. E a gente chega ao fim de mais um Parlamento Brasil. Se você quiser rever as matérias apresentadas aqui, é só acessar o link do programa na nossa página, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!